Atenção, atenção, Corinthians pronto para pegar o Atlético Goianiense nesta quarta-feira. Tá com saudade do Timão? Pois é. Vou falar sobre isso, vou falar sobre a escalação do Corinthians, vou falar também sobre os reforços do Corinthians. O Corinthians já tem o planejamento traçado para contratar os reforços para a próxima temporada. O mercado da bola e o zagueiro de US$ 1 milhão. Cereto News chegando, notícias do Corinthians. Roda vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações. O botão inscreva-se aqui embaixo, o botão vermelho inscreva-se, aperte esse sininho, todas as notificações e deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente é muito importante. Compartilhe o vídeo, compartilhe as lives, compartilhe o conteúdo. Like, 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 todos nós gostamos de like, todos nós precisamos de amor, todos nós precisamos de afeto e todos nós precisamos saber das notícias do Corinthians. Tava com saudade do Coringão? O Coringão joga nesta quarta-feira, às 7 da noite, na Neoquímica Arena, contra o Atlético Goianiense. Vai pegar uma sequência de jogos contra times que estão na lanterna do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians vai ter o jogo contra o Atlético Goianiense, depois tem o Cuiabá. Bota aí, Tom, a sequência de jogos do Corinthians. O Corinthians tem o jogo contra o Atlético Goianiense, depois pega o Cuiabá, depois pega o Juventude. Os três times estão na parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. São os lanternas da competição. O Juventude é o lanterninha. Depois tem o Atlético Paranaense antes do jogo decisivo e importante contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Por falar em Copa do Brasil, o Maicon está sendo guardado, preparado, treinado para a Copa do Brasil, tá? O Maicon não deve ser relacionado no jogo desta quarta-feira contra o Atlético Goianiense. A escalação do Corinthians, eu vou colocar para você aí, a provável escalação do Corinthians sem o Balbuena, que está na seleção do Paraguai, jogou hoje pela seleção do Paraguai. A seleção do Corinthians é a seguinte, a seleção do Corinthians não, aliás, o Corinthians tem uma seleção, né? O Corinthians tem uma seleção, Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes, ou Bruno Mendes e Gil, e Fábio Santos, Fausto Vera, Renato Augusto e Duqueiroz, Mosquito, Yuri Alberto e o Roger Guedes. Esse é o provável time do Corinthians, se o Vitor Pereira não aprontar nenhuma surpresa. Vai ser a primeira vez que Bruno Mendes e Gil vão jogar juntos, porque o Bruno Mendes já jogou com o Balbuena, o Gil já jogou com o Balbuena já jogou com o Bruno Mendes, mas Gil e Bruno Mendes ainda não atuaram juntos. Vai ser a primeira vez. O Raul Gustavo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Enquanto o Corinthians se prepara para a sequência do Campeonato Brasileiro, o jogo desta quarta-feira, e atenção, hein? Amanhã, nesta quarta-feira, tem o jogo do Corinthians e depois tem o Acabou a Brincadeira. Estarei aqui no melhor pós-jogo do YouTube. Acabou a Brincadeira é comigo. Também estará o Carlos Lima e também o Charles Toledo, tá bom? É o seguinte, o Corinthians está planejando, o planejamento do Corinthians já está pronto para a próxima temporada, visando as contratações, os reforços, o mercado da bola. O Corinthians já traçou este planejamento. É claro que a prioridade número 1 do Corinthians é a renovação de contrato do Vitor Pereira. Mas enquanto isso não acontece, o Corinthians, mesmo sem saber se vai contar com o Vitor Pereira, e o Corinthians nesse momento não sabe mesmo, existe 50% de chance do Vitor Pereira permanecer, 50% de chance do Vitor Pereira ir embora. Mas o Corinthians, inclusive, convidou o Vitor Pereira para participar deste planejamento e o Vitor Pereira está participando do planejamento, por mais contraditório que isso pareça. E algumas posições já estão sendo discutidas. A informação é que o Corinthians tem o objetivo de contratar mais 5 jogadores.
Atenção, o Corinthians deve contratar mais 5 jogadores. E um jogador para cada setor do time. Um jogador para lateral esquerda, um jogador para a zaga, um jogador para o meio de campo, um jogador para a ponta e um centroavante. O Duílio Monteiro Alves já está trabalhando e está trabalhando bastante para tentar a contratação desses jogadores. E não pode ser diferente, porque o Corinthians não pode depois correr atrás, o Corinthians tem que correr na frente, não é isso? Então esse negócio de correr atrás não tem lógica, tem que correr na frente. A prioridade número 1, né, depois da renovação de contrato do Vitor Pereira, mas em relação às contratações, é a contratação para um ponta, ou para a ponta, ou para um jogador de velocidade, que pode ser um ponta direita, pode ser um ponta esquerda, ou pode ser um jogador que atue nas duas pontas, porque o Corinthians ainda não trouxe um jogador para substituir o William, que deixou o Corinthians na mão, e também não trouxe um jogador para substituir o Mantuan. Pode ser até que o Corinthians tente a contratação de 2 jogadores, um ponta para cada lado, mas nesse momento o Corinthians vai tentar pelo menos a contratação de um ponta. A gente já falou aqui dos nomes, do Michael, do Paulinho, são alguns nomes que estão sendo comentados, mas o Corinthians tem outros jogadores que estão sendo avaliados para essa posição. O centroavante, o Pedro Raul, continua sendo o nome mais cotado, jogador do Goiás, jogador lá que pertence ao Kashiwa Reysol do futebol japonês, por 2 motivos. O primeiro, o Corinthians quer um jogador para a reserva do Yuri Alberto. O Corinthians vai tentar a renovação de contrato com o Yuri Alberto, aliás, vai tentar primeiro a renovação de empréstimo, né? Porque não depende do Corinthians, depende do Zenit da Rússia. O Duílio Monteiro Alves já falou sobre isso, colocou o Mantuan e colocou o Ivan no negócio, pode colocar mais gente no negócio, outros jogadores à disposição do Zenit da Rússia, porque o Corinthians quer, de qualquer maneira, manter o Yuri Alberto. Foi um pedido do Vitor Pereira a manutenção, a permanência do Yuri Alberto, e é uma vontade pessoal do William Monteiro Alves, só a permanência do Yuri Alberto. Só que ele custa muito dinheiro, né? Custa algo em torno de 130 milhões de reais, 25 milhões de euros é o que está pretendendo o Zenit da Rússia para negociar o Yuri Alberto. Então o Corinthians, já tentando se precaver em relação a isso, ele vai tentar também a contratação de um centroavante. Uma coisa está relacionada à outra, porque depende, é claro, do poder financeiro do Corinthians. Então o Pedro Raul é um jogador que está muito cotado. O Corinthians também quer um jogador para a posição de meio de campo, um jogador que possa atuar como primeiro volante. Hoje ele só tem praticamente o Fausto nessa posição, o Xavier não vai ficar, o Xavier vai embora, o Ramiro também não vai ficar, o Ramiro vai embora, o Duqueiroz tem recebido seguidas propostas, né? Recebeu proposta do Torino, recebeu proposta do Lyon da França, o Duqueiroz pode ser negociado, então o Corinthians também quer um jogador para essa posição. E o Corinthians quer um jogador para a lateral esquerda, porque o Fábio Santos vai renovar contrato, mas o Piton pode ser negociado, o Bidu, lateral esquerdo do Cruzeiro, está sendo observado. E a última posição que o Corinthians está discutindo é a posição de zagueiro, porque o zagueiro, o Raul Gustavo, o Bambu, né, o Robson Bambu, o Raul Gustavo não tem nada a ver com isso. Se bem que o Raul Gustavo também tem possibilidades dele ser negociado, mas o Robson Bambu vai ser devolvido para o Nice da França e o Corinthians vai precisar de um zagueiro. Por falar nisso, o Corinthians tem uma proposta à mesa, né? Ou sobre a mesa, o Corinthians tem uma proposta para negociar o zagueiro Murilo, que é o zagueiro das categorias de base, que é o zagueiro do time sub-20, é um zagueiro muito forte, né? Olha só, e ele tem chamado a atenção, inclusive, do Vitor Pereira. A proposta é de $1 milhão do clube do Al Wassel, da primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos. $1 milhão. Será que vale tudo isso o zagueiro Murilo? Eu confesso que eu não vi ele jogar muitas vezes, não acompanho tanto assim
o time sub-20 do Corinthians, mas o Vitor Pereira tem acompanhado e o Vitor Pereira tem gostado. Tanto é que a informação é que o Corinthians não deve aceitar a negociação nesse momento, porque o Murilo deve ganhar mais espaço no elenco profissional na temporada de 2023, sobretudo com a saída do Robson Bambu. Nesse momento, o Corinthians tem o Bruno Mendes, tem o Gil, tem o Balbuena, tem o Raul Gustavo e tem o Robson Bambu. E tem o Robert Renan, que é outro garoto que tem sido utilizado e tem sido bem utilizado pelo time do Corinthians. Fala-se na possibilidade do Caetano, que está jogando no Goiás, retornar à equipe do Corinthians. Enfim, são algumas possibilidades, algumas posições, algumas carências do time que já estão sendo discutidas. É o mercado da bola que está sendo atualizado para você aqui no Cereto News, sempre de primeira para você. E olha só, lembra que a gente fez a brincadeira no último vídeo, ou ontem, a gente fez a brincadeira do negócio da camisa do Corinthians, né? O que é que tá escrito nessa camisa do Corinthians, que é a terceira camisa do Corinthians, que será lançada daqui 8 dias, né? Contagem regressiva começou ontem, 9 dias, será lançada daqui 8 dias, uma camisa em homenagem ao título mundial do Corinthians. E eu brinquei, o que é que tá escrito nessa camisa do Corinthians? Ah, me disseram que o Palmeiras não tem mundial, mas isso é uma reportagem, inclusive do GE. Globo, que fez pediu para um especialista no alfabeto japonês, né, dar uma olhada aí no que estava escrito. E o que está escrito na camisa toda é: aqui é Corinthians, está escrito em japonês. Agora eu tô falando sério, hein? Agora eu não tô brincando não, agora eu tô falando sério. O que está escrito na camisa toda em japonês é: aqui é Corinthians, aqui é Corinthians, aqui é Corinthians, né? Aqui é Corinthians, né? Aqui é Corinthians, né? Podia estar escrito também: vai Corinthians! Porque eu estive no Japão em 2012 e é impressionante, só se falava na invasão corintiana, né, mais de 30 mil pessoas, aquela invasão absolutamente espetacular, e você andava nas ruas de Yokohama, nas ruas de Tóquio, onde o Corinthians ficou para jogar, principalmente em Yokohama, né, onde o Corinthians ficou para jogar contra o Chelsea na final, primeiro contra o Al-Ahly, né, se eu não me engano. Você só ouvia nas ruas, no metrô, no trem, vai Corinthians, vai Corinthians. E tá escrito: aqui é Corinthians, né? Deixa eu ler o que você, os amigos que nos escrevem, o César Antônio Serapião. Boa tarde, Cereto, amigo e galera corintiana. Tava mais que na hora do VP começar a botar esse time titular para jogar constantemente. Nós precisamos fazer, se não perigoso, precisamos ganhar, deve ser, né? Se não perigoso, ficar fora até dos 8 primeiros colocados. O Corinthians tem que ficar entre os 4 primeiros, né? O Ellison Rizioli: salve Cereto, tem que ir com tudo que tem de melhor para cima do Atlético Goianiense. Deus nos livre de perder a final da Copa do Brasil. Aí temos que garantir pelo menos uma 4ª posição no Brasileirão. Vai Corinthians, fica VP, vem Pedro Raul. O Henrique: boa noite, Cereto. Obrigação fazer 9 pontos contra o Atlético Goianiense, Cuiabá e Juventude, os 3 piores times do campeonato, porque se não ganha a Copa do Brasil, corre o risco de ficar de fora da Libertadores. Se no Brasileiro, porque se não ganhar a Copa do Brasil, corre o risco de ficar de fora da Libertadores. Se no Brasileiro continuar essa frescura de poupar, aí o Renato, o Fábio Santos, beleza, os outros não. Eu tô com saudades não desses pés de rato que jogaram contra o América, não. Valeu, Henrique, obrigado pela tua participação. O próximo comentário é do Tony Rony: Maicon tem que voltar o quanto antes para pegar o Flamengo. O Duqueiroz não me passa confiança nenhuma. Para mim ainda é fraco e finaliza muito mal. O próximo comentário da galera que participa por aqui: Fábio Franco Gomes: deveria ter escalado força máxima na rodada passada, haja vista que teria esse período de folga devido aos jogos da seleção. Mas vai entender, né? Pois é, vai entender. Vai entender a cabeça do Vitor Pereira. O Pedro Galego: é difícil de entender. Poupou os titulares contra o América quando tinha 10 dias de folga e praticamente 30 dias para a decisão. Agora, próximo à decisão e jogos seguidos, ele escala os titulares. Tá difícil de entender. Tá difícil de entender mesmo, Pedro. Tá difícil de entender o Vitor Pereira. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, tá? E olha,
Seja membro do canal, que você vai ter acesso ao WhatsApp, ao grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. Seja membro do canal. Por menos de R$ 5, você se torna membro do canal do Cereto. Faça o seu comentário, deixe o seu like. Tá gostando? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Like, faça o seu comentário. E me segue nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto no Twitter. Coloca no lembrete, hein? Na tua agenda. Amanhã, depois do jogo, tem Acabou a Brincadeira. Com a entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira, claro, e quem sabe, se Deus quiser, com uma vitória do Corinthians. Saudade do Coringão! É isso aí, rapaziada! Continue no canal. Tchau.